Então aconselharia quem nos está a ouvir que, na eventualidade de necessitar de uma reparação para o seu carro, quando falar com a oficina ou com o seu mecânico, pedir o orçamento não só com as peças novas, mas também com a peça verde. Acha que este vai ser o novo normal daqui por alguns anos ou já começa a ser esse novo normal? O vosso carro avariou e surge no orçamento de reparação uma peça verde. A promessa parece bastante tentatória. É mais barato, o custo é mais reduzido, mas, como costuma dizer o povo, quando a esmola é muita, o pobre desconfia. Será que podemos confiar nas peças verdes ou nas peças usadas? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Auto Talks, um formato editorial da Razão Automóvel com o apoio do Banco Credibon. Desta vez, nesta que é a segunda edição do Auto Talks, estamos na 36ª Convenção da ANECRA, um evento que reúne mais de 600 pessoas do setor automóvel, um setor que representa em Portugal cerca de 19% do total da receita fiscal. Para falar sobre peças verdes, temos connosco hoje Vítor Pereira. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Auto Talks. Nós estamos habituados a ver Portugal, em grande parte dos indicadores, na cauda da Europa, mas parece que no que diz respeito às peças verdes, Portugal é um dos países pioneiros. Como é que se explica isto? Mas, em primeiro lugar, o que é uma peça verde? Guilherme, nós, enquanto ANCAV, Associação dos Centros de Abate de Veículos, percebemos que do lado do consumidor final havia uma percepção, um peso negativo ainda na utilização de peças usadas. Com base nisto, fomos tentando perceber que tipo de alterações podíamos provocar no mercado, quer pela melhoria da qualidade da oferta, quer pela adaptação da oferta àquilo que são as necessidades da procura. E rapidamente percebemos que existia e existe uma necessidade de certificação de um conjunto de critérios técnicos associados àquilo que é o produto final de um centro de abate de veículos em fim de vida, que são as suas peças. Posto isto, tentámos perceber que tipo de critérios seriam e o projeto Peça Verde vem trazer aqui um cariz inovador, pioneiro na Europa, que valida aspectos ambientais, ou seja, chamar peça verde é bonito, mas mais do que chamar peça verde é que a peça seja verdadeiramente verde. Então, a certificação valida cumprimento de metas, valida que o veículo em fim de vida que dá origem a essas peças seja ele efetivamente trabalhado de uma forma ambientalmente correta e depois valida aspectos técnicos, nomeadamente rastreabilidade da peça ao veículo de origem, ou seja, nenhum de nós estava confortável em incorporar peças no seu automóvel que não tivesse 100% de certeza que não tinham uma origem dúbia, certo? Okay. Então, a rastreabilidade é um passo extremamente importante. Então estamos a falar na prática de uma peça usada, certo, mas que tem uma certificação externa, a qual é chamado peça verde. Certo. E o consumidor pode confiar numa peça dessas? Como é que se processa essa certificação? A certificação é feita ao processo do centro. Cada centro pode candidatar-se a essa certificação. Essa certificação é feita por um organismo externo independente. Valida critérios da área da rastreabilidade do produto, se a peça é testada ou não antes do próprio veículo ser desmantelado, para saber se ela estava a funcionar ou não. É feito a verificação que o centro de abate tem pessoal qualificado com determinada formação específica para que a peça seja ela tratada desde o desmantelamento até chegar às mãos do cliente de uma forma cuidada, de acordo com boas práticas, que permita que quando uma oficina ou uma própria companhia de seguros propuser uma reparação com uma peça verde, aquela peça é uma peça nova ou é uma peça igual a nova, só que tem mais anos e já esteve montada no automóvel. Todos nós compramos um veículo usado ao longo das nossas vidas e aquele veículo usado nós temos confiança nele. Aliás, cada vez compra-se mais carros usados. E do ponto de vista naturalmente, um valor médio, porque peça para peça o cenário é diferente.
Mas integrando uma peça verde na reparação de um carro, estamos a falar de poupanças potenciais de que ordem de grandeza? Em termos médios, lógico que varia do tipo de peça e do tipo de carro. Se estivermos a falar de carros mais recentes, a poupança pode não ser tão significativa, mas em termos médios há indicadores que apontam para a ordem de 50% de poupança económica. E além desta vantagem económica, existe aquilo que é hoje em dia a preocupação que é mais ou menos mundial com a ótica da sustentabilidade. Mais do que o ganho económico, que está lá, está presente, também temos o ganho ambiental. Cada peça reutilizada é menos uma peça que é algures produzida no mundo e que não vai consumir recursos do planeta. Seja consumir recursos do planeta para produzi-la enquanto matéria-prima, ou seja mesmo enquanto processo logístico para transportar da Ásia para Portugal, toda essa cadeia. E já para não falar naquilo que é os desafios que as novas marcas vêm trazer. Nós temos hoje um mercado a mudar, com marcas vindas do Oriente, mais de uma dezena, certamente, e isto vai trazer um mix completamente diferente do setor A automóvel. última vez que nós contámos na Razão Automóvel já eram mais de 20 novas marcas só em 2025. Pronto. Portanto, Então, agora imaginemos a complexidade que isto vai trazer, que é como é que o Oriente vai colocar cá as peças que vão ser precisas para cada marca. Vai haver capacidade logística? O que é que vai acontecer às cadeias de fornecimento? As próprias marcas europeias estão com dificuldades na sua cadeia de abastecimento? Quanto tempo é que os carros que hoje estão a chegar ao mercado, e com qualidade, diga-se, será que a cadeia de abastecimento de peças de reposição vai funcionar de forma rápida? As peças verdes aqui têm um papel muito interessante, que é, elas estão cá, havendo carros que são desmantelados, carros sinistrados, de companhias de seguro, todos nós, infelizmente, ao longo da nossa vida acabamos por ter um sinistro e muitas vezes ele vai para a perda total. Aquele carro, que tem 4, 5, 10 anos, o que for, aquelas peças que estão boas, porque é que não as vamos reutilizar? Estão cá, estão presentes, têm valor, muitas vezes maior valor porque são originais, maior valor por exemplo, o mercado independente. então temos garantia de qualidade, temos um custo mais reduzido, temos ganhos ambientais. Este é um projeto, o projeto Peça Verde já tem quantos anos, Vítor? O projeto Peça Verde foi anunciado enquanto conceito há 1 ano e meio, despertou logo um conjunto de interesses dentro de companhias de seguro. Mesmo internacional, pelo que sei. Sim, mesmo internacional. Ainda há instantes estava com uma pessoa de Espanha que disse que esteve há 15 dias numa convenção que disse, pá, Vítor, isto tem que ser replicado em Espanha rápido porque a questão da certificação, as oficinas não querem, e principalmente as companhias de seguro, dizem, nós queremos, por questões do ESG e tudo mais, fazer incorporação de peças verdes, ok? Mas não temos confiança. O valor dos seguros está a aumentar e um dos motivos é precisamente esse, o aumento, o incremento exponencial do valor de muitos componentes. Mas a pergunta que eu te ia fazer, estamos perante uma certificação e um novo processo que é pioneiro a nível europeu. Portugal está na dianteira da peça verde, pode-se dizer. Não estou a exagerar se disser isto. Do ponto de vista da ANCAV, tem sentido por parte das entidades governamentais, numa altura em que se fala tanto de sustentabilidade e de preocupação com o ambiente, o interesse e a preocupação que um projeto desta magnitude deveria ter? Eu aqui tenho que ser muito sincero e se calhar a minha expectativa é dizer que não, efetivamente há. A Agência Portuguesa do Ambiente olha para o projeto de uma forma genuinamente positiva. O projeto é um projeto que nasce, que vem colmatar uma necessidade, é um projeto que está em linha com aquilo que são a própria legislação europeia que está para sair, o novo regulamento europeu relacionado com a circularidade e concessão dos veículos e que vem também atuar sobre os veículos em fim de vida, prevê a máxima reutilização de peças e componentes, prevê que os próprios veículos novos comecem a incorporar uma determinada percentagem de matérias na sua concepção e prevê ainda incentivos por parte dos Estados-membros na reutilização de peças. Por exemplo, uma coisa que ainda se fala muito pouco, o regulamento deve estar há meia dúzia de meses está cá fora. Já está numa fase muito final e não querendo entrar aqui numa parte muito técnica, mas há lá uma disposição muito interessante que diz que as oficinas podem ter que vir a apresentar obrigatoriamente na sua solução de orçamentação
peças verdes. Ou seja, ser uma obrigatoriedade fazer um orçamento com a peça verde e a peça Certo. nova. Certo. Nova. E depois é o Certo. cliente que decide Certo. uma e outra. E em termos de garantia, a garantia entre uma peça e outra é igual ou há diferenças? De acordo com aquilo que é a legislação europeia, um produto novo tem 3 anos de garantia e um produto usado tem 1 ano e meio. Mas a pergunta que se coloca é: um para-choques vai variar ao final de 1 ano e meio? Se calhar não. Depende do condutor. Não, mas efetivamente há do lado da oferta um trabalho a ser feito, os centros de abate nos últimos 20 anos. Aliás, todo o setor automóvel mudou muito nos últimos 20 anos e o centro de abate, apesar de estar no fim da linha da cadeia de valor, não deixa de ser diferente. Tem havido uma profissionalização muito grande, uma digitalização muito grande e é resultado desse trabalho que chega hoje o projeto Peça Verde, que é orientado pela ANCAP. Estamos a falar de economia circular, estamos a falar de um setor que evoluiu imenso nos últimos anos, mais acelerado talvez nos últimos 10 anos, até pela questão ambiental. Falando de economia circular, qual é que é o potencial? Não sei se a ANCAF tem números para isto. Qual é que é o potencial de negócio desta área, da área das peças verdes? Números recentes indicam que o crescimento acumulado ano após ano anda à volta dos 10% a 12%. Por isso é um mercado que está claramente em crescimento. As estimativas é que o mercado total de peças usadas rondam cerca de 100 milhões de euros, mas existe um problema social ainda em Portugal. E é mais ou menos transversal a toda a Europa, que é o mercado paralelo. Existe hoje em dia, ainda, em diversas plataformas de anúncios e tudo mais, falsos particulares que continuam a desmantelar carros de origem que às vezes podem não ser muito correta, e que continuam a chegar peças a mercado. Por isso, existe aqui 100 milhões de euros, pelo menos, de mercado, e com um crescimento de 10% ano após ano. O que é que aqui há o trabalho a ser feito? Primeiro, a sensibilização do público para esta realidade, não é? Perceber que uma peça que é uma peça usada, desde que tenha rastreabilidade, testes, ou seja, desde que seja uma peça verde devidamente selada, certificada, ela aporta valor, não temos que ter medo dela, e é uma peça que cumpre com o seu objetivo e, além disso, muitas vezes, por exemplo, vai viabilizar reparações em que, se não fossem através de peças verdes, ou porque não existem, ou porque economicamente permitem e viabilizam uma reparação, e vai estender a própria vida útil do veículo durante mais alguns anos. Estamos a falar de um verdadeiro ataque às emissões. Menos um carro produzido, mais um carro na estrada, menos perda económica. Portanto, parece que a peça verde é apenas win-win. Não há nenhuma desvantagem associada. Eu diria que para o consumidor não há. O Guilherme pergunta-me. Podes e não há desafios? Com confiança. Sim, isso sim. A próxima vez que eu bater com o meu carro, espero que não aconteça, não há aqui madeira, posso pedir uma peça verde à vontade para ele? Verde, sim. Seja uma peça verde de um centro de abate devidamente licenciado, sem dúvida nenhuma. O que é que há aqui a fazer ainda do lado da oferta? Lógico. É adaptar a oferta, sistemas informáticos e tudo mais, para quê? Para que essa oferta chegue de uma forma integrada ao momento da reparação. É muito importante isto. E do lado da procura, existir abertura para essa própria integração. As oficinas terem isso, as oficinas trabalham hoje cada vez mais com a digitalização. Se formos para grandes reparadores, nos sistemas de orçamentação, está lá essa solução. Por isso, existem desafios. O projeto Peça Verde é win-win? Eu diria que sim, mas sou suspeito para falar. Existem desafios? Claro que sim, e temos que controlá-los e trabalhá-los ao longo do tempo. Então, aconselharia quem nos está a ouvir que, na eventualidade de necessitar de uma reparação para o seu carro, quando falar com a oficina ou com o seu mecânico, pedir o orçamento não só com as peças novas, mas também com a peça verde. Acha que este vai ser o novo normal daqui por alguns anos, ou já começa a ser esse novo normal? Eu diria que daqui a 4 ou 5 anos nós teremos a realidade no setor automóvel com uma normalização da utilização de peças verdes. A nossa expectativa é que 25% das reparações feitas em Portugal pelo menos incorporem uma peça verde daqui a 5 anos. Essa realidade hoje já está a mudar. Nós, a partir do momento em que fizemos a apresentação do projeto
Recebemos logo um conjunto de apoios. Guilherme há pouco perguntou-me da questão governamental. A APA foi logo das primeiras. Mas existe também do lado privado um conjunto de apoios e interesses ao projeto. Nós temos parceiros como a ANECRA, como o ACP, como a própria Valorcar, enquanto entidade gestora do fluxo de veículos em fim de vida. Temos a Bipartes, que é conhecidamente uma líder europeia no retalho de peças Uma empresa usadas. nascida em Portugal. Uma empresa nascida em Portugal, fundada em Portugal, de engenharia nacional, e que foi para o mundo. E que foi para o mundo. Foi para o mundo. Está hoje já nos Estados Unidos, está hoje Também no se abre Reino aqui Unido. uma possibilidade de exportação destas peças para fora, ou a procura pelo mercado interno, pelo mercado nacional vai ser tão elevada que isso à partida não poderá não acontecer? Aos dias de hoje, há centros em Portugal em que 40% das suas peças já são para exportação. Por isso, o trabalho que os centros estão a fazer hoje em Portugal é de qualidade e é reconhecido lá fora. O projeto Peça Verde, enquanto projeto da Associação Portuguesa, ele atua sobre o mercado nacional. E é aqui que queremos solidificar e queremos mudar mentalidades, e estamos já a conseguir fazê-lo. Existe do lado da procura stakeholders muito interessantes a olharem para isto de uma forma muito, muito séria. Mas o trabalho dos centros é de tal maneira de qualidade que já há centros a fazer a exportação. Nós temos o projeto Peça Verde e os centros de abate têm, até na questão da economia e na balança comercial, conseguimos reduzir a importação de peças novas e conseguimos aumentar a exportação de peças usadas. Trabalhamos dos dois lados da balança. Vítor Pereira, muito obrigado por ter estado neste Auto Talks. Esperamos agora também que a procura, não só lá fora, mas também interna, das peças verdes aumente. Recordo que esta segunda edição do Auto Talks está a decorrer no âmbito da 36ª Convenção da ANECRA, um evento que reuniu mais de 600 pessoas, todas focadas naquele que é o futuro da indústria automóvel, em todas as áreas, da reparação ao financiamento, passando pelas seguradoras, venda de carros usados, venda de carros novos e até vendas de peças usadas. Neste caso, peças verdes. Eu não gosto muito da escolha do nome, preferia outro tipo de cor para a peça, talvez uma peça azul, mas clubismos à parte. Vítor, muito obrigado por ter estado connosco. Nos próximos dias, tanto em Apple Podcasts como Spotify e também no nosso canal do YouTube, vamos ter mais episódios do Auto Talks com pessoas que estão a mudar e a definir aquele que é o futuro do setor automóvel. Espero contar com a vossa presença nos próximos dias. Quanto a nós, é tudo por hoje. Um abraço e até o próximo Auto Talks.